Vocês são reféns de um ciclo de entropia ineficiente, né? Estão drenando seu capital financeiro para combater um gradiente térmico que o seu próprio telhado, por absoluta negligência física, está injetando na sua residência nesse exato momento. Observem a transferência de calor por radiação. No Brasil, telhas de fibrocimento e barro funcionam como radiadores térmicos de alta densidade. O sol não apenas aquece sua casa, ele converte sua cobertura em uma chapa de 70 graus Celsius, empurrando energia cinética molecular direto para o seu quarto. A dissonância cognitiva profunda. Existe uma constante física fundamental, acessível por um valor inferior ao de um almoço executivo, que a maioria de vocês ignora por pura falta de autonomia intelectual. O coeficiente de albedo. Enquanto a ANIL incinera seu orçamento com a bandeira vermelha, a manipulação da refletância solar pode colapsar a temperatura interna em mais de 20 graus. É física pura aplicada à sua soberania financeira. O oligopólio do conforto térmico lucra com a sua ignorância termodinâmica. Eles vendem o paliativo elétrico porque a solução estrutural não gera recorrência de faturamento. Hoje, vou lhes ensinar a hackear esse sistema. Abram os cadernos. A miopia arquitetônica do nosso país é uma patologia sistêmica que só decifrei ao realizar pesquisa de campo no Interland brasileiro. O sol de dezembro era um carrasco termodinâmico. Termômetros marcando 38 graus, mas a entropia local sugeria uma sensação térmica beirando o delírio humano. Ao cruzar o limiar daquela edificação rudimentar, fui atingido por algo que a academia raramente ensina. Um silêncio termodinâmico absoluto, fresco, imperturbável. Sem o ruído parasitário de compressores ou a tirania da bandeira tarifária vermelha da ANEEL drenando o capital daquela família. Minha dissonância cognitiva foi imediata. Procurei a máquina, o artifício, o duto, mas não havia nada. O hack não era elétrico, era puramente físico. Não havia nenhum compressor, nenhum duto, nenhum gasto energético. Naquele momento, todo o paradigma industrial sobre como resfriamos nossos habitats desmoronou na minha frente. Estávamos diante de uma subversão termodinâmica pura. Vamos dissecar a economia comportamental desse fenômeno. A família brasileira média sequestra seu excedente financeiro para queimar milhares de reais anualmente, apenas para mitigar o calor. É uma transferência de riqueza passiva via entropia ineficiente. Vocês sacrificam horas de produtividade intelectual e tempo de vida, operando sob o jugo da bandeira tarifária escalate da ANEEL para sustentar um erro de design habitacional que, sob uma ótica racional, sequer deveria existir. A falácia central, o erro de premissa que ancora sua ignorância técnica. A maioria esmagadora de vocês está convencida de que o vetor principal de calor é o ar quente que invade suas frestas e janelas. Errado. Isso é uma falácia empírica gritante. Um erro elementar de física escolar que as indústrias capitalizam para vender hardware desnecessário. O problema não é o ar, é a radiação. Observem esse esquema. A dogmática da refrigeração convencional foca no ar, mas a termodinâmica real é implacável. Mais de 90% da carga térmica que invade o seu santuário não provém da convecção. Ela emana do topo, do seu telhado. Despertem para a física. O vilão não é o ar, é a radiação. Energia infravermelha brutal, percorrendo 150 milhões de quilômetros de vácuo absoluto, apenas para colidir com a sua inércia intelectual. No momento do impacto, a telha absorve o fóton e o transmuta em calor cinético, por irradiação. Essa energia é empurrada através do forro, agredindo o seu sistema nervoso central enquanto você tenta inutilmente repousar. Empirismo puro. Estudos termográficos em solo brasileiro revelam que coberturas escuras, resquícios de um design colonial obsoleto, atingem patamares de 70 graus Celsius sob o sol de pino. Um verdadeiro desastre entrópico, uma simples folha de fibrocimento. Sem o tratamento físico adequado, isso aqui transmuta o seu forro de gesso ou PVC
numa autêntica câmara de combustão lenta. E a indústria, ela aplaude enquanto você paga a conta da ANEEL. E qual é a solução dogmática que o mercado te impõe como verdade absoluta? O ar-condicionado. A pílula azul da termodinâmica brasileira. O ar-condicionado não resolve a sua equação termodinâmica. Ele apenas mascara o sintoma através de um consumo energético brutal. É uma prótese de sobrevivência sintética. Pense na dissonância cognitiva desta manobra. Você tenta extrair calor de um fluido gasoso por dentro, usando um compressor que gera ainda mais calor. Enquanto uma usina de radiação infravermelha a 70 graus Celsius, do tamanho exato da sua residência, bombardeia o seu crânio ininterruptamente por cima. É uma guerra entrópica que você jamais vencerá enquanto ignorar a física dos materiais. É a definição de insanidade financeira e submissão intelectual ao sistema. Mas o verdadeiro desenvolvimento, pessoal, a genuína soberania individual, exige que você questione a infraestrutura da sua própria existência. Você é um passageiro passivo do sistema ou um engenheiro do seu próprio ecossistema? A humanidade já havia decifrado essa equação há milênios. Das ilhas Cíclades na Grécia às Medinas do norte da África, a arquitetura vernacular nunca foi sobre estética. Era sobre sobrevivência termodinâmica absoluta. Existem habitações que não entram em guerra contra a entropia térmica. Elas simplesmente a rejeitam de forma passiva. Elas utilizam o princípio do albedo para hackear o espectro eletromagnético antes que ele se torne calor sensível. Albedo, do latim albus, a constante de refletividade de uma superfície. Enquanto a propaganda das megacorporações te vende compressores de 220 volts, o camponês isolado utiliza ciência empírica para manter o interior de sua casa 10 graus abaixo do exterior. Eles revestem o ápice de suas moradas com o material mais subestimado, acessível e termicamente agressivo do planeta. O segredo da autonomia não está no silício ou em placas solares caras, está no cálcio. Eis a síntese da nossa insurgência termodinâmica, CaOG2, o hidróxido de cálcio. A cal hidratada, marginalizada pela estética industrial, é na verdade um polímero mineral de altíssima refletância difusa. Ao diluirmos esse composto e aplicar sobre o substrato do telhado, não estamos meramente realizando uma pintura. Estamos sintetizando um escudo fotônico e térmico sobre a sua infraestrutura vital. O fenômeno aqui é a maximização do efeito albedo. Sua moradia deixa de operar como um corpo negro que estoca calor para se tornar um espelho de radiação, devolvendo o espectro infravermelho diretamente para o espaço. Contudo, a autonomia intelectual exige o rigor do empirismo. Como acadêmico, eu não aceito promessas. Eu exijo números absolutos sob o escrutínio de sensores calibrados. Os dados são irrefutáveis e subversivos. Testes acadêmicos globais corroboram um colapso térmico na superfície externa. Uma redução disruptiva de 20 a 25 graus Celsius. Menos calor na telha significa menos entropia na sua conta bancária. Observe o colapso do gradiente térmico. O que antes era um fluxo de calor radiante incessante, agora é neutralizado. O forno confinado no seu forro simplesmente deixa de existir pela anulação da absorção de fótons. Na exatidão da ponta do lápis, essa manobra física impõe uma contração de até 30% na sua demanda de energia. Em tempos de bandeira vermelha da ANEEL, isso não é apenas economia. É uma retaliação estratégica contra o custo Brasil. Eliminamos a dependência mecânica, sem compressores, sem a vulnerabilidade da rede elétrica instável e, crucialmente, sem a obsolescência programada das peças de reposição superfaturadas. É a autarquia energética em sua forma mais pura. Contemplem o triunfo da física clássica e do efeito albedo sobre a hegemonia do marketing industrial.
A autonomia intelectual permite que você resfrie sua vida sem se curvar ao consumo ditado pelo sistema. Mas preste muita atenção na arquitetura desta revelação. O hack termodinâmico é apenas a porta de entrada para um ponto de inflexão muito mais profundo na sua percepção de realidade. Se a solução termodinâmica é tão óbvia, barata e cientificamente irrefutável, por que ela não é o padrão ouro na nossa arquitetura vernacular? Por que o sistema resiste ao óbvio? Observe o cenário. 99% do parque imobiliário brasileiro ainda insiste em telhas de fibrocimento ou cerâmica terracota, materiais com altíssima absortividade solar, verdadeiras esponjas térmicas que retêm radiação infravermelha. Isso não é um erro de design casual, é uma falha sistêmica deliberada. Estamos observando as engrenagens ocultas da nossa sociedade de consumo hipertrófica, onde a ineficiência é rentabilizada. Sua ignorância arquitetônica sustenta um oligopólio. Indústrias trilionárias operam e lucram com a sua vulnerabilidade térmica. Eles vendem a cura para uma doença que eles mesmos projetaram no seu telhado. Fabricantes de climatização, varejistas de materiais elitizados e, principalmente, as concessionárias de energia. O seu desconforto sob o sol de 40 graus é a métrica que garante os lucros recordes na Bolsa de Valores. Observe este insumo, R$15, o preço de um pingado e um pão na chapa na esquina. Para a lógica do capital predatório, isso é uma heresia econômica. Não há ágio, não há valor agregado artificial, não há margem de lucro estratosférica. Eles não podem patentear as leis da física, muito menos o espectro eletromagnético. Ninguém pode privatizar o hidróxido de cálcio ou te vender uma assinatura mensal para refletir fótons. Para eles, a simplicidade é o maior inimigo do faturamento. Portanto, a solução é deliberadamente enterrada sob o ruído midiático. O sistema necessita da sua vulnerabilidade térmica. Você precisa sentir o calor excruciante do asfalto brasileiro para que a cura deles, o ciclo infinito de BTUs e contas de luz, pareça a única saída. O verdadeiro desenvolvimento pessoal não é apenas cognitivo, é estrutural. É a soberania intelectual de hackear o ambiente em que você habita. Usar o conhecimento real para romper a dependência energética é o ápice da autonomia humana. A transição da teoria acadêmica para a prática cotidiana possui uma simplicidade quase poética. Com o pincel e a ciência correta, transformamos o fardo térmico em conforto sustentável. Vamos ao método. Observem a precisão desta maquete. Se você exerce a soberania sobre o seu próprio teto, amanhã mesmo poderá implementar este protocolo térmico de mitigação radiante. Recomendo que registrem a formulação empírica que desestabiliza a hegemonia dos compressores. A síntese é de um minimalismo perturbador para as indústrias. Uma unidade volumétrica de cal hidratada para 2 de solvente universal. Nada mais. A execução exige parcimônia e segurança. Aplique 2 camadas de alta densidade molecular. O resultado deve ser uma refletância difusa tão potente que a brancura ofusque a visão sob o sol do meio-dia. É a física repelindo o fóton. O dispêndio cronológico, um único hiato de final de semana. O ROI retorno sobre investimento é instantâneo, perene e matematicamente inevitável na sua próxima fatura da ANEEL. O axioma final desta aula transcende a química do cal ou o albedo dos telhados. O insight mestre é a mentalidade sistêmica. Autonomia não é sobre o que você compra, é sobre o que você deixa de precisar por entender as leis que governam a realidade. Você nunca precisou lutar contra o calor. Essa guerra foi deliberadamente inventada. Uma construção narrativa para que você comprasse as armas deles, o hardware obsoleto de um conflito que a física já resolveu. O grande vilão da sua homeostase e do seu orçamento nunca foi a máquina de ar.
Você só precisava parar de convidar a radiação infravermelha para o núcleo da sua residência. O sistema te ensinou a combater o efeito enquanto lucra com a sua ignorância da causa. O erro fundamental foi a sua aceitação cega do telhado que lhe entregaram. Você aceitou um dissipador térmico ineficiente como se fosse uma lei natural e não uma imposição de um mercado que ignora o efeito albedo para manter você escravo da bandeira vermelha. Esta é a sua lição de casa. Quero dados, não opiniões. Suba no seu forro ao meio-dia e meça a temperatura. Comente aqui os números exatos desse caos térmico brasileiro. Se você já aplicou o hack do efeito albedo, relate o resultado empírico no seu fluxo de caixa. Sua missão é a difusão do conhecimento. Inscreva-se, pois na nossa próxima aula revelarei a anomalia oculta em outro cômodo da sua casa que está drenando o seu patrimônio de forma invisível. A classe está dispensada.